Olá pessoal, bem-vindos à nossa primeira aula. Nessa aula a gente vai ver sobre Sistema Internacional de Unidades. O que é abordado nessa aula? Então, a gente vai ver que existem várias unidades que é vista no ramo da física e eu vou apresentar para vocês algumas aqui e no decorrer do curso, no meio das aulas, vocês vão ser apresentadas novas unidades e novos métodos para convertê-las. Vou apresentar só alguns aqui para vocês. E nas futuras, caso necessário, eu vou apresentar como faz para converter essas unidades. Então, qual a utilidade do Sistema Internacional de Unidades? O Sistema Internacional de Unidades foi criado com o intuito de facilitar a comunicação entre os cientistas, Ou seja, vamos supor que eu crio uma unidade para especificar algum fenômeno físico. E você que estuda por fora, talvez nem me conhece, nem conhece essa unidade que eu criei, você vai lá e cria outra. Ou seja, a gente vai ter conflitos. A minha unidade, por mais que no meu cálculo dê certo, mas se eu for usar a sua, não vai dar certo na minha. Então foi criado um sistema padrão, para que tanto o cientista aqui do Brasil, quanto da Alemanha, quanto de toda a Europa, quanto qualquer parte do mundo, pudesse se compreender. Então, vou apresentar para vocês mais para frente aqui, as unidades que são consideradas padrões para ser utilizadas em todo o mundo, que também é útil até para as universidades, faculdades que você for fazer, se você quiser e tiver interesse de fazer alguma faculdade no exterior, o intercâmbio, você vai ver também essas unidades padrões que vai ajudar a sua compreensão do conteúdo. Para entender o Sistema Internacional de Unidades, a gente tem que entender também de notação científica. Vou apresentar brevemente aqui para vocês, mas caso vocês tenham dúvidas, vocês podem estar perguntando para mim no fórum de dúvidas ou entrando em contato diretamente comigo. Existem alguns prefixos do Sistema Internacional que eu vou apresentar aqui para vocês, mas, como eu já adiantei, se tiver mais alguma coisa que vai ser vista mais para frente, eu vou apresentar no meio da aula e explicar para vocês em que é utilizado, quando é utilizado e como utilizar. Aqui, por exemplo, a gente tem o deci, o centi, o mili, o micro, o nano e o pico, certo? Vocês provavelmente já ouviram falar de centi, de mili, de micro e talvez nano. Centi, por exemplo, centímetros, mili, milímetros, micro. Vocês já viram em microscópio ou alguma coisa assim, mas tem uma relação sim entre o prefixo micro e o microscópio, porque o microscópio ele vê valores muito pequenos, então micro vocês conseguem enxergar a unidade muito pequena do metro. Então um micrômetro, por exemplo, ele é uma ferramenta que mede coisas muito pequenas na unidade de micro, certo? Nesse prefixo micro. Aí a gente tem algumas letras, por exemplo, o micro aí é a única letra que está no alfabeto grego, certo? Aqui a gente vê algum exemplo de notação científica e como utilizá-las. Vamos ver aqui uma explicação breve de notação científica. 10 é a mesma coisa que 10 elevado a 1. Isso a gente vê no ensino fundamental, lá para o 6º ano, E 10 elevado a 2 é a mesma coisa que 100. Porque 10 elevado a 2 é 10 vezes 10. 10 vezes 10 é 100. E 1500, como é que faz isso em notação científica? Então, só fazer o seguinte. Vocês contam o final do número, ou seja, o que tem depois desses dois zeros aí que vocês estão vendo. E vocês vai descendo vírgula, vai voltando vírgula para a esquerda. Então, vocês voltam, 1, 2, 3 vírgulas. Na terceira, se fica 1,500. Os zeros você desconsidera, então só escreve 1,5 vezes. Quantas vírgulas você voltou? Você voltou 3. Então, fica 1,5 vezes 10 elevado a 3. Esse é o método de decorar como é que se utiliza a notação científica. Mas, se você calcular aí esse 10 elevado a 3 vezes 1,5, você vai encontrar a resposta de 1500. Porque 10 elevado a 3 é o quê? 10 vezes 10, 100. Vezes 10, 1000. 1000 vezes 1,5. 1,5 vezes 1000, você só vai acrescentar as vírgulas em 1,5 até chegar em 1500.
certo? Se vocês tiverem na dúvida, tiverem achando estranho, vocês podem estar utilizando a calculadora aí para verificar e ter a certeza do que eu estou apresentando para vocês. 0,02 em notação científica é 2 vezes 10 elevado a menos 2. Mas, professor, como assim elevado a menos 2? Existe potência negativa? Sim, existe potência negativa. Vou apresentar daqui a pouco aqui, vocês já estão vendo aí na tela como é que funciona. Então, o contrário da potência positiva é que a gente levava a vírgula para a esquerda e depois colocava 10 elevado ao valor. A quantidade de vezes que a gente voltou a vírgula, a gente faz o contrário. A gente leva para a direita e a potência ela fica negativa, ou seja, 0,02, se eu for pegar essa vírgula e for botar logo após o 2, fica o quê? 2 vezes 10 elevado a menos 2, porque eu mexi a vírgula duas vezes. Ela passou pelo 0 e passou pelo 2. E agora aqui a gente tem um valor de 1.530.000. Para converter isso em notação científica, para não ter que estar escrevendo e calculando, sempre levando 1.530.000, acrescentando esse monte de zero, esse monte de número, o que a gente faz? Converte para notação científica. Fica 1,53 vezes 10 elevado a 6. Vocês contam quantas casinhas tem até chegar no primeiro número à esquerda desse número positivo, esse número maior do que 1. E a mesma coisa serve para esse número muito pequeno, 0,000206. Para converter em notação científica, se tirar essa vírgula, esse monte de zero aí, a gente só leva para a direita essa vírgula. Então a gente vai mover ela quantas vezes? 1, 2, 3, 4 vezes. Então fica 2,06. Por que a gente está considerando o 0,6? Porque não é só 0. Se tivesse só 2 e não tivesse o 0,6, a gente desconsiderava. Mas o 6 ele é um valor que é importante para a conta. Que se você calcular sem esse 0,6 e com o 0,6 vai dar um resultado diferente. Então a gente considera assim. Então fica 2,06 vezes 10 elevado a menos 4, que foi a quantidade de vezes que a gente levou a vírgula, certo? Vamos ver como funciona a potência negativa. Como eu falei para vocês agora, que existe sim. 1 elevado a menos 1 é igual a 1. Mas 1 elevado a menos 1 é a mesma coisa que outra coisa. É a mesma coisa que 1 sobre 1. Por quê? Se você pegar qualquer número e dividir por 1, você vai ter esse mesmo número. Por exemplo, 365 dividido por 1 é 365, 2 dividido por 1 é 2, e assim sucessivamente. Então, qualquer número que você divide por 1, você tem 1, certo? Agora, quando a potência é negativa, você pode pegar esse valor que está em cima e jogar ele para baixo. Como assim? Como eu falei, todo número dividido por 1 é ele mesmo. Então, qualquer número sempre tem um dividido por 1 lá embaixo, só você não está vendo, você não escreveu, mas ele está lá. Então, você pega esse valor que está em cima com a potência negativa, leva ele para baixo e a potência vai ficar positiva. Então, como a gente não coloca 1 em potência, a gente já sabe que 1 elevado a 1 é 1, ou qualquer número elevado a 1 é ele mesmo, então eu não coloquei. Então fica 1 sobre 1 igual a 1. Mas vamos fazer outro exemplo. 10 elevado a menos 1 é igual a 0,1. Como é que eu sei disso? Pego o 10 e coloco ele abaixo de uma fração. Em cima fica 1, porque não tinha mais nada além do 10. Então, a potência que estava negativa ficou positiva. Logo, tem 1 sobre 10 elevado a 1 positivo lá embaixo. Eu não coloquei 1, repetindo, 1 a gente não escreve. Então, 1 dividido por 10 vai ser igual a 0,1. Como eu falei, podem estar utilizando um calculador aí se vocês quiserem ter certeza do que eu estou falando. Aqui vemos as unidades. Vamos lá. A gente tem os símbolos, os nomes e o que significa esse símbolo, né? E esse nome. Por exemplo, a gente tem o símbolo A, que é ampere, que é o quê? Unidade de corrente elétrica. Essas unidades que vocês vão ver que talvez vocês não conheçam, eu vou apresentar para vocês mais à frente nas aulas futuras e vou relembrar dessa aula e vocês vão entender como é que elas funcionam e como que calcula elas. K é Kelvin, unidade de temperatura. Aqui no Brasil a gente usa o Celsius, né? Em Estados Unidos eles usam Fahrenheit.
mas a unidade padrão é Kelvin. O símbolo para tempo é a letra S, ou seja, segundo. Para distância, comprimento, metro, a letra M. Para massa, a gente usa kg, ou seja, quilograma. Pode ser escrito quilograma como está escrito aí, com Q ou I, ou tanto faz, pode botar KI, LO, não tem problema. CD é para intensidade luminosa, candela. Mol ou mole, alguns livros, alguns sites, alguns lugares que você for pesquisar, eles também traduzem como mole, que é a quantidade de substância. Você vai ver isso mais em química, certo? Vamos converter algumas unidades. Eu vou mostrar para vocês umas conversões e eu vou deixar uns exercícios aqui abaixo, se vocês quiserem. Eu ajudo vocês, e se vocês tiverem dúvidas, eu também posso até fazer uma aulazinha extra sobre isso, que vai ficar disponível lá no YouTube para todo mundo, certo? Então, converter 60 km para metro, 4 horas para segundos, 132 centímetros para metro e 96 segundos para hora. Vamos lá. 1 quilômetro tem 1000 metros. Isso é importante saber. Então, 60 quilômetros em metros é fazer o quê? Eu pego 60 quilômetros vezes 60 e multiplico por 1000. Porque 1 quilômetro tem 1000 metros. Então, 60 quilômetros vai ter 60.000 metros. Certo? Convertendo agora 4 horas em segundos. Então, 1 hora a gente sabe que tem 60 minutos. Você pega um relógio qualquer, você consegue ver isso. E que 1 minuto tem 60 segundos. Você também consegue ver isso facilmente em um relógio. Então, 4 vezes 60, ou seja, 4 vezes 60 minutos, é a mesma coisa que 4 horas, né? Então, a gente tem 240 minutos, que equivale a 4 horas, só que em minutos. Mas eu não quero em minutos, eu quero em segundos. Então, eu vou lá e multiplico por 60, porque cada minuto tem 60 segundos. Então, 240 minutos vezes 60, a gente tem 14.400 segundos. Então, 4 horas tem 14.400 segundos. Convertendo agora 132 centímetros para metro, a gente tem que saber que 1 metro tem 100 centímetros. Você pega lá uma fita métrica daquelas lá, estica elas e se for verificar, 1 metro tem 100 centímetros. Quem tem 1,80 m, por exemplo, tem 180 centímetros. Então, 1 metro tem 100 centímetros. Quero converter 132 centímetros para metro, basta dividir por 100. Então, 132 dividido por 100, eu tenho 1,32 metros. Agora, por último, convertendo 96 segundos em hora, como é que faz? Lembra daquilo, 1 hora tem 60 minutos e 1 minuto tem 60 segundos. Então, eu pego os 60 segundos, divido por 60, eu vou ter 1,6 minutos. Ou seja, eu converti segundo para minuto. Mas eu quero em hora. Então eu tenho que dividir de novo por 60. É o processo inverso do que a gente fez naquele momento que a gente converteu horas para segundos. É o inverso. Lá a gente multiplicou, aqui a gente divide, certo? Então quando a gente sai da unidade menor e vai para a maior, a gente tem que dividir. Quando a gente está saindo da maior e indo para a menor, a gente tem que multiplicar, que faz mais sentido. Então, dividindo 1,6 por 60, a gente tem aproximadamente 0,26 horas. Ou, em notação científica, como eu já ensinei para vocês, 2,6 vezes 10 a menos 2 horas. Isso é a quantidade de horas de 96 segundos. Ou seja, 96 segundos tem 0,026 horas. Certo? Então, obrigado por ter visto essa aula. Essa aula foi bem introdutória, só para vocês entenderem que existem várias unidades e que elas podem ser usadas e convertidas para outros fins. Então, como eu falei, tem uma lista de exercícios aqui embaixo. Vocês podem responder, se vocês tiverem dúvidas, vocês me perguntam. E eu vou também disponibilizar logo a solução dela, para caso vocês não consigam ou vocês querem conferir só as suas respostas. Ok? Muito obrigado e vamos para a próxima aula.